A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e versículo de número 9, que diz assim: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que palavra abençoada, né, irmãos? Nos fala de quando Deus coloca Abraão à prova. Mas o que eu acho lindo é que o Deus que coloca a prova é o Deus que também aprova. Eu não sei o que você está enfrentando aí do outro lado, qual é a situação que você está vivendo, qual prova você está passando. Com certeza tem alguma área da sua vida que tem alguma luta, alguma prova, alguma adversidade, até porque nós não vivemos, né, a vida de uma forma tão perfeita. Por quê? Porque há sim instabilidades, há imperfeições. Nós não somos perfeitos, a vida não é perfeita, mas nós temos um Jesus, nós temos um Deus que cuida das nossas vidas no momento de dificuldade, de aflições, de dores, de sofrimento. Pois é, isso estava acontecendo com Abraão. A Bíblia diz que Deus coloca Abraão à prova. Deus não queria que Abraão oferecesse seu filho em holocausto. Deus não queria que aquilo ali acontecesse, mas Deus só queria provar Abraão. E quantas coisas você está vivendo aí do outro lado, pensando que é o teu fim, pensando que vai vir uma luta, uma adversidade, um fracasso, e Deus está dizendo que está vindo para você é uma aprovação, oh glória. Eu estou te aprovando. Declare comigo agora nesse momento e profetize sobre a sua vida: Deus está me aprovando. Deus está me aprovando. Você vai observar que houve aflições no coração de Abraão, porque Deus havia feito uma promessa para ele. Deus havia demorado de cumprir essa promessa, havia passado muitos anos para que essa promessa fosse realmente concluída na vida de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão já não acreditava mais que a promessa ia acontecer, que seria o seu filho Isaque. Ele já não acreditava mais que Sara fosse dar à luz um filho, porque ela era velha, avançada em dias. O costume das mulheres já havia cessado na vida dela. Então a probabilidade de um milagre havia acabado, aleluia. Humanamente falando, não tinha como. Mas é quando, aleluia, as possibilidades realmente não tem jeito, quando as portas se fecham, quando as possibilidades acabam, aí é que o Senhor chega e opera milagre. Aí a Bíblia diz que essa mulher chamada Sara, esposa de Abraão, deu à luz um filho, aleluia, na sua velhice. Então Deus cumpriu a sua boa palavra. Mas quando o menino cresce, fica um rapaz, aleluia, estava perto de Deus também cumprir outra boa palavra, que era assim fazer com que, aleluia, Abraão tivesse reis e nações que procedessem dele, desse filho que Deus o entregou. Deus pede esse filho que se chamava Isaque para que ele oferecesse em sacrifício. Não foi fácil, com certeza deu um nó na mente de Abraão, porque Abraão não compreendia o que Deus estava falando. Mas eu quero te dizer uma coisa: em momento nenhum, mesmo sem compreender, ele não questionou. Em momento nenhum, aleluia, ele duvidou do que o Senhor poderia fazer. Mas você vai observar que houve uma obediência extraordinária na vida de Abraão para com Deus. Abraão confiava no Deus que ele servia. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer: confie no Deus que você serve. Quando você confiar no Senhor, quando a sua confiança estiver em ação, você vai sentir paz. Pois é, paz, aleluia, em situações no seu coração que te afligiam. Você consegue sentir paz em situações que pessoas não entendem por que você tem paz, mas é porque você tem a presença. Quando nós carregamos a presença do Senhor, nós conseguimos sentir paz, paz nas adversidades, paz nas lutas. Pois é, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos dá força. E quando confiamos no Senhor, Ele não deixa com que essa confiança seja, aleluia, em vão, porque Ele é um Deus que Ele, aleluia, honra a confiança dos seus filhos, e Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua confiança. Declare comigo: chegou o tempo de Deus honrar a minha fé.
Chegou o tempo de Deus honrar minha fé. Irmãos, é lindo a forma que Deus trabalha. Abraão chega num lugar designado por Deus e o que eu acho mais lindo ainda é que ele vai em silêncio. Ele não conta nada pra ninguém. Nem Sara tá sabendo do que vai acontecer naquele monte, só ele e Deus. Nem o próprio Isaac estava sabendo. Aleluia. Porque tem coisas que é entre você e Deus. Nós teimamos em falar algumas coisas. Nós teimamos em querer compartilhar algumas coisas, mas nós temos que entender que algumas coisas é só a gente e Deus. Só nós e Deus, aleluia. E o Senhor diz para você através dessa palavra: eu permiti a prova, eu permiti a adversidade, mas eu quero que você silencie, porque eu vou te aprovar. Aí você vai observar esse homem confiando inteiramente no Senhor. Ele vai em silêncio, sem contar nada para ninguém. Quando eles estão subindo ali o monte, a Bíblia diz que Isaac pergunta para ele onde é que estava, aleluia, o sacrifício, onde é que estava o holocausto, porque tudo estava nas mãos de Abraão, só faltava o sacrifício, só faltava o holocausto. E quando Isaac pergunta, Abraão responde de uma forma profética: Deus proverá para si, meu filho, aleluia. Deus vai providenciar tudo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele manda eu te dizer que ele vai providenciar. Foi isso que, aleluia, Abraão disse para Isaac. O que Deus está dizendo para você é: o Senhor proverá. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor manda eu repetir para você entender. O Senhor proverá. O Senhor proverá nas tuas finanças. O Senhor proverá na sua saúde. O Senhor proverá na sua vida. O Senhor proverá no seu casamento. O Senhor proverá no seu ministério. O Senhor proverá na vida dos seus filhos. O Senhor proverá. Deus vai prover. Aí você vai observar que isso aí foi um ato de fé de Abraão, dizendo: o Senhor proverá para si, meu filho. E não houve questionamento, aleluia, observe, do filho, aleluia, mas ele obedeceu seu pai. A Bíblia diz que Abraão chegou ali, aleluia, a colocar o seu filho, amarrar o seu filho Isaac e deitar ele no altar em cima da lenha. Ele chegou ali realmente a pensar que iria oferecer o seu filho em holocausto. Ele chegou a achar que realmente aquilo iria acontecer. Mas o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus do livramento estava naquele lugar somente observando. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia, da parte de Deus. Deus está te observando. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Você pode achar que está passando desapercebido. Talvez os homens não estão valorizando o que você está fazendo. Talvez ninguém está dando valor ao que você está fazendo, mas Deus está lhe vendo. Deus está te contemplando, aleluia. E ele disse para você: vai valer a pena. Todo não que você, aleluia, disse para sua carne, todo sim que você disse para minha vontade, mesmo quando você não entendeu, vai valer a pena. Vai valer a pena. O que eu vou fazer vai ser de espantar na sua vida. Porque muitos ficarão surpresos sem entender, porque eu escolhi a sua vida para viver o novo. Muitos vão ficar sem entender, porque eu escolhi você. E o Senhor diz para você: eles podem não entender. E eles não têm que entender, mas eu sei as provas que você passou para comigo, diz o Senhor. Deus sabia a fidelidade de Abraão, aleluia. Deus sabia, ele estava em silêncio. Era uma prova entre ele e Deus, Deus e ele. Mas Deus sabia da fidelidade de Abraão. É por isso que o Senhor, aleluia, fez com que o milagre acontecesse na vida, na história, na casa, na família de Abraão. É por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele creu quando ele só tinha uma palavra, aleluia. Nós hoje temos testemunhos, temos vídeos, né? Temos realmente pregações, mas Abraão não tinha nada disso não. Abraão creu na palavra e ele seguiu pela palavra. É por isso que ele é chamado pai da fé, irmãos. Porque desde o início, aleluia, ele cria no Senhor. Como é que está a sua confiança, oh glória? Como é que está a sua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó? Você tem confiado no Deus que você serve? Porque ele é fiel, viu? Ele é fiel. A Bíblia diz que quando Abraão estava para executar aquilo que Deus havia ordenado, porque ele ia fazer, irmãos. Nós sabemos o fim da história, mas ele não sabia, não. Ele não sabia que o Senhor ia bradar do céu, aleluia. Ele não sabia que o anjo do Senhor ia dizer: não toque do menino. Não, ele não sabia disso. Para ele, até então, ele iria oferecer realmente o seu filho em holocausto.
E a Bíblia diz que quando ele estava para executar, aleluia, versículo de número 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Quando ele já ia fazer, quando ele já ia executar aquilo que ele foi ordenado para fazer, porque ele ia fazer por uma ordem de Deus, ele não quis entender, mas ele obedeceu às ordens. E é isso que nós temos que fazer, obedecer às ordens mesmo que a gente não compreenda, porque Deus honra a fé daqueles que obedecem e daqueles que creem no Senhor, mesmo no meio da impossibilidade. Mesmo quando tudo não faz sentido, porque oferecer Isaac em holocausto não fazia sentido nenhum para a promessa de Deus, você entende? Não fazia sentido nenhum para a palavra que Deus havia liberado, porque Deus havia liberado uma palavra, aleluia. Mas agora não estava fazendo sentido. Como é que Deus fala uma coisa e não acontece? Como é que Deus fala uma coisa e agora está fora realmente do sentido que Deus falou? Eu não estou entendendo o que Deus está falando agora mais. Porque foi isso que aconteceu com Abraão, né? Tava sem sentido aquilo ali. Mas ele mesmo sem sentido, mesmo sem entender, ele obedeceu à ordem de Deus. Ele não quis compreender, mas ele quis viver o que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Olha o que ele disse de uma forma profética quando ele estava subindo o monte com Isaac. Quando Isaac pergunta, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? A Bíblia diz que ele responde para Isaac, o Senhor proverá para si, meu filho. Ou seja, Deus proverá. Ele estava respondendo de uma forma profética. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa, porque a minha fé, aleluia, nele é grande. Eu creio que Ele é poderoso e que Ele faz. Foi isso que Abraão fez. Mostrou a sua fé. E é isso que você tem que fazer a partir de agora. Executar a sua fé. É tempo de colocar a sua fé em ação. Você tem que saber em quem você tem crido, aleluia. Você tem que saber que Ele é poderoso, o que Ele faz, que Ele é e que Ele pode, aleluia. Todas as coisas. Aí você vai observar aqui, aleluia. Versículo de número 12. 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Ou seja, ele não negou o Senhor, ele não negou o nome do Senhor, porque ele não negou o filho dele. Ele entregou o filho dele, o Senhor deixou bem claro, você não me negou o seu filho, seu único filho. Ou seja, o filho da promessa, até porque nesse tempo aqui Abraão já tinha Ismael e Isaac. Mas Deus deixou bem claro quando Deus pediu. Deus não deixou realmente uma brecha para que Abraão pensasse, não, pode ser Ismael, filho da desobediência, não. Deus deixou bem claro que Deus queria Isaac, o filho da promessa, o filho a quem Abraão amava. O filho a quem Deus havia prometido. Você vai observar aqui, capítulo de número 22, versículo de número 2 diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, ou seja, o filho da promessa, ele já tinha Ismael. Porém, o Senhor disse, o teu único filho, o filho que eu te prometi, o filho que você ama. Aleluia. E diz assim, o teu filho, teu único filho Isaac, é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece um holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Ou seja, o teu único filho, Deus ainda especifica a quem amas. Porque Deus sabia do amor de Abraão, aleluia. E Deus sabia como aquela prova estava sendo difícil. Talvez você está passando por provas aí que são difíceis. É prova de fogo mesmo, aleluia. E você diz, Senhor, eu não entendo, mas eu continuo te adorando. Eu não entendo, mas eu escolhi te obedecer. Eu não entendo, mas eu escolhi viver os planos do Senhor. E Deus está dizendo, eu estou me agradando de você. Deus está te olhando do céu assim como Ele olhou para Abraão quando Abraão foi fiel. Ribiasto decanta. E o Senhor disse para ele, aleluia, você não me negou o teu único filho. E a Bíblia diz que o Senhor providenciou, assim como Abraão havia de uma forma profética. Subir no monte, ele já havia dito, né, que Deus proveria. Ele falou profetizando que Deus ia prover, aleluia. A Bíblia diz que Deus providenciou. Versículo de número 13. Abraão não precisou nem pedir, mas Deus providenciou, porque Deus faz assim na vida daqueles que são fiéis. Deus providencia. Eu quero profetizar na sua vida uma providência. Deus está trazendo uma providência grande para as suas mãos. Aí você vai observar aqui, versículo de número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você vai observar que quando Abraão ergue os olhos, ele vê a provisão, ele vê a providência, ele vê aquilo que ele havia profetizado, ele havia dito, o Senhor proverá para si, meu filho. E o Senhor realmente providenciou. Declare comigo, tem uma grande providência de Deus chegando para a minha vida. Tem uma grande providência de Deus chegando para a minha vida. Aqueles que obedecem a Deus mesmo quando não compreendem. Aqueles que obedecem a Deus mesmo quando não entendem, irmãos. Aleluia. Eles são realmente recompensados por Deus. Muita gente vai olhar para você e vai dizer, eu não entendo por que Deus
resolveu abençoar fulana assim. Eu não entendo porque que Deus resolveu alargar as tendas dela desse jeito. Eu não entendo como é que Deus prosperou fulano, ciclana. E Deus está dizendo, eles não têm que entender. Quem sabe das adversidades que você passou sou eu. Quem sabe das provas que você enfrentou só entre eu e você sou eu. Porque havia, irmãos, aleluia, uma prova ali. Era só entre Deus e Abraão e não foi fácil. Não é todo mundo que obedece, não. E tem pessoas aqui que estão entendendo, você tem passado por provas que não é todo mundo que obedece a Deus nessas provas que você tem passado, não. Aí quando vê você com a bênção, vão ficar sem entender, porque vão achar que foi fácil. Aí você e Deus sabe que não foi. E Deus vê a sua fidelidade, continue sendo fiel, porque Deus é um Deus de recompensa na sua vida. Na sua história, Ele diz pra você, assim como eu providenciei na vida de Abraão, eu vou providenciar na tua. Deus está te aprovando. Pois é, aprovando você em uma prova que parecia que não tinha mais fim, porque com certeza essa prova aqui foi tão angustiante para Abraão, que eu tenho certeza que cada minuto, cada segundo para ele era angustiante. Ele queria que acabasse, parecia que aquela prova não tinha fim. Eu conjecturo, eu imagino, porque era uma dor de perda. Mas o Senhor o restituiu, o Senhor o abençoou, o Senhor lançou sobre ele uma palavra e cumpriu. Deus hoje lança sobre você uma palavra de aprovação e Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Abraão pôde descer, aleluia, do monte com seu filho, porque Deus providenciou. Aí tá um poder, aleluia, aí tá uma autoridade que Deus hoje está liberando sobre a tua vida, o poder da palavra. Pois é, profetize coisas boas. Quando Abraão ia subindo o monte com seu filho para oferecer, até então ele não sabia o que aconteceria, ele profetizou, ele disse, o Senhor proverá para si, meu filho. Então ele creu que Deus providenciaria, Deus providenciou. Então profetize coisas boas sobre a sua vida, porque Deus vai fazer sua história ser transformada. Se você crê nessa palavra, declare amém. Deus te aprova, que Deus te abençoe.